Microsoft Word, versão em português Brasil, a sequência de comandos Ctrl+N, Ctrl+I, Ctrl+N e Ctrl+S, o símbolo de mais indica que as teclas estão sendo pressionadas simultaneamente, terá por efeito em um texto previamente selecionado, letra A, formatar o texto em itálico e sublinhado, letra B, formatar o texto em negrito, itálico e sublinhado, letra C, formatar o texto em negrito e sublinhado, letra D, formatar o texto em negrito e itálico, e a letra E, apenas sublinhar o texto. Bem, aqui é importante saber que o Ctrl+N é a tecla para ativar negrito, mas ele também é para desativar o negrito. O Ctrl+I ativa o itálico e desativa o itálico. O Ctrl+N, como eu falei, vai ativar e desativar o negrito. E o Ctrl+S ativa ou desativa o sublinhado. Então, Ctrl+N negrito, Ctrl+I itálico, Ctrl+S sublinhado. Lembrando que ele pressionou Ctrl+N, depois Ctrl+I, depois Ctrl+N de novo e depois Ctrl+S. Vamos ver o que acontece? Acompanha comigo. Tá ali o texto. Eu selecionando esse texto aulas e pressionando agora o Ctrl+N, que é esse Nzinho aqui, que é o negrito, percebe que ficou em negrito, ficou mais espesso a palavra aulas. Depois ele pede para pressionar o Ctrl+I, que é o itálico, esse I aqui, ó, Ctrl+I. E aí a palavra fica em itálico, quer dizer, fica inclinada. Só que depois ele pede para pressionar de novo o Ctrl+N. E se eu agora pressionar de novo o Ctrl+N, percebe? A palavra já está em negrito. Se eu agora pressionar o Ctrl+N de novo, eu vou desativar o negrito. Então vamos de novo pressionar Ctrl+N, aí ele desativou o negrito e aí a palavra ficou só com o itálico e sem o negrito. E por fim ele pede para pressionar o Ctrl+S, que é o sublinhado. E aí eu clico ou pressiono o Ctrl+S, como ele disse, e a palavra aulas ficou sublinhada, quer dizer, ficou com uma linha na parte inferior. Então, realizando os procedimentos que ele pediu, Ctrl+N deixou em negrito, Ctrl+I deixou em itálico. Aí Ctrl+N de novo tirou o negrito. E finalmente ele pressionou o Ctrl+S, que aplicou um sublinhado. E aí ficou uma linha na parte inferior. Então, no final das contas, o texto ficou em itálico, que é inclinado, e sublinhado com uma linha na parte inferior. É isso que aconteceu aí no texto. Então, aqui, a resposta só pode ser itálico e sublinhado. A letra A diz, formatar o texto em itálico e sublinhado. Essa é a resposta, letra A de América. Agora, percebe que na letra B ele disse formatar o texto em negrito, itálico e sublinhado estava errado, porque ele aplicou o negrito, depois o itálico e depois tirou o negrito, porque ele pressionou Ctrl+N, que aplicou o negrito, Ctrl+I, que aplicou o itálico, e Ctrl+N tirou o negrito. E aí, finalmente, Ctrl+S, que aplicou o sublinhado. Por isso, errado a letra B. A letra C disse formatar o texto em negrito e sublinhado. Não, é itálico e sublinhado, porque o negrito ele aplicou e tirou. A letra D, de novo, formatar o texto em negrito e itálico. Errado, porque o negrito, como eu disse, ele aplicou e tirou. E a letra E, apenas sublinhar o texto. Não, além de sublinhado, também ficou em itálico. Resposta aí, sem dúvida nenhuma, nossa letra A de América para essa questão.